Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos dos primeiros anos. Hoje nós vamos continuar a última aula, que eu espero que vocês tenham gostado, claro. O conteúdo continua sendo o mesmo, movimento retilíneo uniformemente variado. Na aula passada, eu usei duas formulazinhas. Hoje eu vou usar outras mais duas, ou seja, vão ser 4, só para esse conteúdo. Mas eu sei que vocês são capazes de aprender, ok? Bem, então aqui, movimento retilíneo uniformemente variado. A primeira fórmula que eu coloco aqui é chamada de função horária espacial. A fórmula é S igual a S0 mais V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado sobre 2. Geralmente os alunos detestam ela porque ela é imensa e tão grande. O S é a posição final, é onde o objeto vai estar. O S0 é a posição inicial, é onde ele partiu. V0 é a velocidade inicial, T é o tempo, A é a nossa aceleração, e novamente aqui tem um T, novamente de tempo, só que agora aqui é ao quadrado. E essa parte aqui é tudo dividido por 2. Aí a função horária espacial porque envolve espaço, e horária porque tem tempo. Certo? E a segunda fórmula é a chamada equação de Torricelli, que é V ao quadrado, ou seja, a velocidade final ao quadrado, é igual a V0, que é a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes o A, que é a nossa aceleração, vezes o ΔS, que é a variação do espaço. Ok? Continuando. Bem, aqui eu acrescentei as duas formulazinhas que nós usamos na aula anterior. A aceleração é igual a ΔV sobre ΔT, que é a função horária da aceleração, e V é igual a V0 mais AT, que é a função horária da velocidade. Então nós temos 4 fórmulas para usar. Você tem que imaginar cada fórmula como se fosse uma receita de um bolo. Uma receita em que você vai ler o enunciado da questão, você vai coletar os dados da questão, separar os dados, ver o que é que ele quer. Depois de ver o que é que ele quer, você vai ver qual das 4 fórmulas dá para usar para achar o que você quer. Esse é o nosso objetivo. Feito isso, você utiliza ela. Pronto. Algumas vezes pode ser que 2 fórmulas resolvam a mesma conta. Não necessariamente tem que ser exatamente aquela. Certo? Eu vou copiar agora um exemplo envolvendo uma das 2 novas fórmulas que eu copiei agora na lousa. Certo? Aqui vamos para o nosso primeiro exemplo. Um ponto material tem MRUV. MRUV quer dizer movimento retilíneo uniformemente variado. Lembrando, movimento retilíneo quer dizer que está em linha reta. Uniformemente quer dizer que ele está variando de forma uniforme. Variado, no caso, a velocidade. Continuando. No instante T0 igual a 0, ele está a 10 metros da origem, com velocidade de módulo V0 igual a 5 metros por segundo. E a aceleração igual a 4 metros por segundo ao quadrado, orientadas no mesmo sentido do eixo, como indica a figura. Aqui eu tenho uma linha reta, quer dizer, tá? Mais ou menos reta. Aqui é a origem, que é o ponto 0. Continuando, aí no instante T0, que é o instante que começa a contar o tempo, começou a contar, ele está na posição 10. Aqui é na posição 0, e aqui já é a posição 10. E ele está indo nesse sentido, está aqui a setinha da velocidade.
e tem um A aqui, quer dizer que está indo com uma aceleração. Continuando, determine, letra A função da posição em relação ao tempo no SI. B, a posição no instante t igual a 2 segundos. E o item C, o instante é que a posição será x igual a 85 metros. Eu vou apagar aqui, aí eu vou resolver esse exemplo. Começando a resolver. Neste exemplo, ele fala que no instante t0 igual a 0, ou seja, no instante inicial, ele vai estar na posição 10 metros. E ele vai ter, naquele momento, a velocidade de 5 metros por segundo. E ele vai ter uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Aí eu quero saber qual a função da posição em relação ao tempo. A fórmula é aquela, usa a forma da função espacial. Que a fórmula é S é igual a S0 mais V0t vezes t, quer dizer, mais A vezes o t ao quadrado sobre 2. Agora, eu vou substituir os valores. Eu vou deixar somente os S's, esse S e os T's, para chegar a uma fórmula. Ah, e o S, todo S vai virar X. Vai ficar assim. X é igual S0, que será 10, mais o V0, que é 5. O T, eu deixo o T, eu não substituo, deixo lá o T. Vai ficar 5 vezes T, então 5T. Mais o valor do A. O A aqui, né, 4. Vai ficar 4 vezes T ao quadrado sobre 2. Eu não preciso colocar o pontinho do vezes, tá? Se eu colocar do lado, já significa que eu estou multiplicando. Aí o que eu faço? Eu vou dividir 4 por 2. Vai ficar x é igual a 10 mais 5t mais 2t ao quadrado. Pronto. Essa é a resposta do meu item A. Ok? Vou separar aqui. Bem, agora eu vou para o item B. Ele vai querer a sua posição quando o t for igual a 2 segundos. Deixa eu copiar aqui, é o item A. Agora o item B. Ele quer a posição que vai ser o x. Quando o t for 2. O T feio da porra. Opa, desculpa. Vou substituir, vou pegar essa formulazinha que eu fiz aqui e vou substituir o T por 2. Vai ficar assim, ó. X é igual a 10 mais 5T mais 2T ao quadrado. Substituindo todos os T por 2. Vai ficar x é igual a 10 mais 5 vezes 2 mais 2 vezes 2 ao quadrado. Concluindo, fica x é igual a 10, aqui mais 5 vezes 2 dá 10, mais 2 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Então, 2 vezes 4. X é igual a 10 mais 2 vezes 4, que dá 8. Deixa eu colocar isso aqui. X dá igual 10
mais 10, 20, 20 mais 8, 28. 28 metros. Bem, essa era a resposta do meu item B. Agora deixa eu dar uma olhada aqui que dizia, o que falava no item C. O instante em que a posição x é igual a 85 metros. O instante de tempo, em que a posição x vai ser igual a 85 metros. Nesse caso, eu vou pegar essa fórmulazinha que eu achei aqui. O instante vai ser o tempo. Eu vou achar qual vai ser o valor do t quando x for 85. Eu vou pausar aqui, tá certo? Vou apagar a luz para poder resolver ele. Bem, vamos resolver agora o item C. No item C, eu quero saber qual será o instante de tempo quando a posição for 85 metros. Vamos substituir na função horária espacial. Vai ficar 85 é igual a 10 mais 5t mais 2t ao quadrado. Eu vou passar todos os termos para o outro lado, porque eu acho que vai dar uma equação de segundo grau. Vai ficar menos 2t ao quadrado menos 5t mais 85, que é o 85 que estava aqui positivo. Esse 10 que é positivo passa para o outro lado ficando negativo. Então, menos 10 igual a 0. Resolvendo, menos 2t ao quadrado, menos 5t, mais 85 com menos 10 dá mais 75, igual a 0. Vou multiplicar tudo por menos 1, para deixar isso aqui positivo. Ficando 2t ao quadrado mais 5t menos 75 igual a 0. Bem, agora vou usar aquela famosa fórmula de Bhaskara. E para isso eu vou ter que calcular o θ. Relembrando, para quem não lembra, θ é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Vou substituir aqui os valores, vai ficar θ é igual o b. Olha só, esse termo aqui é o a, esse é o b e esse será o c. Então vai ficar, b no caso vai ser mais 5, vai ficar 5 ao quadrado menos 4 vezes o valor do a, que é 2, vezes o valor do c, que é menos 75. Colocando aqui em parênteses. Resolvendo. O θ é igual a 5 ao quadrado, que é 25, menos 2 vezes menos 75 dá menos 150. Menos 150 vezes 4 dá 600. Como já tem um menos, menos com menos dá mais. Então, mais 600. 25 mais 600 é igual a 625. Certo. Agora eu vou ter que colocar esses valores na famosa fórmula de Bhaskara, que é aquela x é igual a menos b mais ou menos raiz de θ
sobre 2 vezes A. Mas o nosso x será o t, nosso instante de tempo. Substituindo aqui, fica t é igual menos b até menos 5, mais ou menos raiz quadrada de 625 sobre 2 vezes o A, 2 vezes 2. Ok. Bem, eu apaguei esse lado de cá para terminar essa parte aqui. Substituindo, vou colocar uma seta aqui. Uma seta gigante. Sim, gigante. T é igual menos 5 mais ou menos raiz quadrada de 625. Nesse caso, eu vou ter que fatorar. Deixa eu ver se dá para fazer aqui. Pai. Bem, continuando a resolução da questão. Menos 5, mais ou menos, a raiz quadrada de 625. Eu decidi fatorar aqui. E fatorando, eu descobri que dá exatamente 25. Então ficou menos 5, mais ou menos 25, sobre 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. Bem, chegando aqui, eu vou separar, ok? T' e T duas linhas. T' é menos 5 mais 25 sobre 4. Menos 5 mais 25 dá 20. 20 dividido por 4 dá 5 segundos. E a outra, T duas linhas, é menos 5 menos 25 sobre 4. Menos 5 com menos 25 dá menos 30. Dividido por 4 dá menos 27,5. Opa, desculpa. Menos 7,5. Voltando a falar, por favor. Bem, nós tivemos duas respostas, porque é uma equação de segundo grau, mas tem um detalhe. Não podemos ter tempo negativo. Então só tem um valor do tempo. 5 segundos. Eu vou apagar aqui. Esse aqui é meu filho. Dá um oi, Arthur. Oi. Oi. Certo. Para eu copiar o segundo exemplo. Vamos para o exemplo 2. Espero que não aconteça o mesmo que aconteceu no exemplo 1 da lousa cair. Eu vou ficar segurando ela. Bem, exemplo 2 diz: um automóvel parte do repouso e adquire movimento retilíneo com aceleração constante de módulo A igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Qual a velocidade desse automóvel em quilômetros por hora após um percurso de 100 metros? Bem, vamos coletar os dados. Um automóvel parte do repouso. Se ele parte do repouso, quer dizer que no início ele estava parado. Então a velocidade inicial dele era 0. E adquire movimento retilíneo com aceleração constante de módulo A igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então o A é 2. Ai, que barulho! Tá muito alto, Cadu. Tá falando muito alto. Tá falando muito alto. Tá falando muito alto. Qual a velocidade desse móvel
após percorrer 100 metros. 100 metros é a distância, é o ΔS. Eu vou usar a equação de Torricelli, que é aquela V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes o A vezes ΔS. Substituindo os valores. V ao quadrado é igual. O V0 é 0, então fica 0 ao quadrado mais 2 vezes o A, que é 2, vezes o ΔS, que é 100. Então, V ao quadrado é igual 0 ao quadrado, que é 0. Mais 2 vezes 2, que é 4. 4 vezes 100, 400. 0 mais 400, 400. V ao quadrado é 400. Então, o V é a raiz quadrada de 400. Que é 20. Certo. Também poderia ser menos 20. Menos 20 vezes menos 20 também dá 400. Agora vamos ao que acontece. Ele quer a velocidade em quilômetros por hora. Para passar para quilômetros por hora, porque isso aqui é metros por segundo, eu tenho que multiplicar por 3,6. 20 vezes 3,6 dá 72. 72 quilômetros por hora. Bem, daqui a pouco, ainda hoje, quer dizer, pode ser que seja no final do dia, eu vou passar para vocês no Aluno Online, vou passar no WhatsApp, uma tarefinha que eu acredito que vocês são capazes de resolver através desses exemplos que eu fiz na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem.